Pessoal, nossa temática desse estudo vai ser sobre fontes do direito penal, tá? Origem e modo de revelar o direito penal, lugar de onde vem e como se exterioriza, se mostra a norma jurídica penal. Bom, temos a fonte material e a fonte formal, tá? Vamos tratar da fonte material. Bom, fonte material, órgão encarregado de criar, gerar, dar vida ao direito penal. É a União e os Estados, sendo que o Estado, através de lei complementar, poderá autorizar o Estado a criar leis no âmbito penal. Isso quer dizer que não é só a União que pode criar leis penais. O Estado também pode, só que através de lei complementar. Isso é importantíssimo, tá? IPC. Importante pra caramba. Caveira do que eu falei. Porque na prova vai vir lá. O direito penal é a única fonte material de direito, de dizer o direito, de criar o direito. Negativo. O Estado também pode, só que através de lei complementar. Mesmo uma prova subjetiva, em que questiona, né? Quem é que... se só a União pode criar a lei penal. A União e os Estados, sendo que os Estados, através de lei complementar, que essa lei complementar vai autorizar os Estados a criar, né, a lei penal. Beleza? Bom, no caso da União, está no artigo 22, inciso 1, né, e da Constituição da República Federativa do Brasil. E no caso dos Estados, no artigo 22, em seu parágrafo único. Beleza? Então vamos falar sobre a fonte material no caso da União. Constituição Federal, artigo 22, compete privativamente à União legislar sobre. Detalhe, olha só, quando está escrito privativamente é que pode ser delegável, tá? Quando está escrito exclusivamente, não pode ser delegável. Se tivesse aqui no artigo 22, compete exclusivamente à União, seria só a União. Mas como está escrito aqui no artigo 22, compete privativamente à União, ou seja, privativamente pode ser delegável. Anote aí na sua Constituição Federal, né? Artigo 22, tá lá, compete privativamente, você coloca entre parênteses, pode ser delegável. Ok? Se tivesse exclusivamente, sem chance. Beleza? Então tá. Artigo 22 da Constituição da República Federativa do Brasil. Compete privativamente à União legislar sobre, inciso 1, direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho. Entendeu a jogada aqui? Fica a dica. Olha só. Caput do artigo. Se vier, compete privativamente, como é o caso do artigo 22, privativamente pode ser delegável. Se tiver escrito no artigo, compete exclusivamente, não pode ser delegável. Pega esse bizu aí, fica a dica. Beleza? Então tá. Estados, pode criar lei penal através de lei complementar, ok? Está lá no artigo 22, parágrafo único da Constituição da República Federativa do Brasil. Os Estados, parágrafo único, lei complementar poderá autorizar os Estados a legislar sobre questões específicas das matérias relacionadas neste artigo. Estados, local ou local específico, regionalização de determinadas questões penais. Geralmente, esses exemplos que são dados são feitos pela doutrina, mas é pouco utilizado na prática. Beleza? Fontes formais. As fontes formais são responsáveis por demonstrar o direito, revelar o direito, tá?
a forma como ele se mostra, como ele se exterioriza. Então, visão geral das fontes formais, ela se divide depois da emenda 45, né, emenda constitucional 45 de 2004, tá? Que é a doutrina mais larga, se divide em imediatas e imediatas, fontes formais imediatas, rápidas, logo, e imediatas. Imediatas, lei, Constituição, tratados internacionais, tá? Tem no mínimo status de supralegal, princípio de direito, complemento das normas penais em branco, jurisprudência, tá? No caso, a súmula vinculante. Estamos no âmbito do direito penal, lembrando. E as fontes formais, mediatas, doutrina e costumes. Costumes nós vamos falar de uma maneira mais aprofundada. A doutrina é estudo dos nossos doutrinadores, né, que são cientistas jurídicos, ok? É uma fonte formal mediata. Vamos tratar sobre costumes, beleza? Então tá. Bom, o que é o costume? Costumes são comportamentos reiterados, uniformes e constantes, reiterados, pela convicção de sua obrigatoriedade e necessidade jurídica. É aquilo que, um exemplo claro, claríssimo, é o costume de você chegar primeiro no lugar, vai abrir 8 horas, tu chega às 7h30 e fica ali esperando ali. Daqui a pouco vem outro, 7h40, vai chegando o pessoal. Falta 2 minutos para dar 8 horas, para abrir aquela repartição ali, aquela sessão, enfim, posto de saúde que seja. Tem aquela fila enorme, não é isso? Aquela fila, ou seja, a fila é um exemplo claro de costume, ou seja, comportamento reiterado, constante. Daí que hoje você está numa repartição pública, uma placa lá, fila, a favor formar fila, banco, enfim, repartição. Então você já sabe que tem a fila, mas começou assim. E hoje já tem lei municipal, não sei o que, fila, gestante, idoso, pessoa com criança no colo. Tá entendendo? Mesma coisa, no ônibus. Costume de levantar uma pessoa mais idosa, uma mulher grávida. E depois vem aquela lei municipal que separam a parte do ônibus, né? Um banco até com uma outra cor, então só com adesivo. Tem uns que já tem um adesivo no próprio encosto, já está lá. Gestante, simbolicamente, você nem escrito gestante, a mulher, o desenho de uma mulher grávida, uma pessoa idosa, uma pessoa com criança no colo, já está ali no banco ali. Ou em algumas cidades que o banco é amarelo, para destoar. Aí a pessoa senta ali no canto da janela e finge que está dormindo, finge que está podendo dar lugar. Isso é outra história. Mas enfim, como é que o costume, depois ele virou uma lei. Então o costume, qual é o comportamento? O que é o costume? Comportamento uniforme, reiterado e constante, habitual. Você vai numa fila, não tem ninguém, você chegou, beleza. Ontem já tem alguém, você é o último. Sou, tá. Aí você vai encaixando ali, as pessoas vão ali, você é o último, sou. Tá. Quer dizer, a fila é um exemplo bastante claro, né? Bom, o costume não cria lei, não aplica pena, somente a lei tem esse poder, ok? Não existe o costume incriminador. Bom, a anterioridade da lei penal, está lá no artigo 1º, cadê tá aqui, meu vadimeco. Olha só, artigo 1º do Código Penal, não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia cominação legal, ou seja, cominação legal, aplicação legal, sem prévia aplicação legal, Então, todo crime ele tem que estar tipificado aqui, O fato concreto, você tem que enquadrar ele nos artigos que está de forma abstrata aqui. O legislador ele foi colocando, vai colocando mais um adendo ali, vai colocando ali artigo 300, artigo X-A, porque acrescenta alguma coisa ali. Ou então uma lei criou mais um inciso, Aí está lá, inciso tal, pela lei não sei o que, de 2019. Quer dizer, então, há uma dinâmica, lenta e gradual, mas sempre há, tá ok? Então o artigo 1º ele fala,
que não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia combinação legal. Esse é a anterioridade da lei. Bom, costume revoga crime. Exemplo claro, jogo do bicho, infração sem aplicação por conta dos costumes. Crítica, um jogo de azar não é um comportamento uniforme e constante pela convicção de sua obrigatoriedade e necessidade jurídica. Tá? O jogo do bicho não pode dizer que é costume. Pô, é um jogo do bicho. E aqui, né, cada lugar tem lugar que nem tem. Entendeu? Bom, corrente. Primeira corrente, admite-se o costume abolicionista. Como eu falei no primeiro encontro, direito penal é assim, com várias correntes. Inclusive, até eu citei que o STJ, de repente, dá uma decisão diferente do STF. Né? Você perdeu no STJ e vai para o STF e foi aceita a sua argumentação. Quer dizer, então no direito penal nós temos que sempre trabalhar com esse tipo, com essa ideia, várias correntes. E você, na sua prova discursiva, por exemplo, você vai citar, a primeira corrente fala sobre isso, a segunda corrente fala isso. Eu particularmente comungo com a primeira, ou então compactuo com a segunda, ou então você faz um mix, enfim. Mas você, para mostrar o seu conhecimento, você tem que citar a primeira corrente, de repente é a mais larga, a corrente majoritária, a maioria, inclusive que essa corrente é alinhada com o STJ ou com o STF, você tem que externar, você que tem que meter um braço ali, entendeu? Ou então a segunda minoritária, mas é a corrente que é adotada pelos tribunais superiores, quer dizer, você tem que demonstrar conhecimento. E se tiver espaço, de repente você cita a tua visão, né? A tua ideia desse assunto, entre a primeira corrente, você concorda ou discorda, ok? Beleza? Isso, uma prova discursiva, é o que é mais cabível, tá? Para você fazer essa diferenciação entre correntes. Então, a primeira corrente admite o costume abolicionista, aplicado nos casos em que a infração penal não mais contraria o interesse social. O fato deixa de ter interesse pela sociedade. Princípio da adequação social. Teoria social da ação. Isso segundo o doutrinador Smith. Beleza? Beleza. A segunda corrente não existe costume abolicionista, mas quando o fato não é mais indesejado pelo meio social, a lei deixa de ser aplicada. Abole-se sua aplicação. A lei será abolida pelo Congresso. Isso é a visão do jurista Luiz Flávio Gomes. Luiz Flávio Gomes, ele foi advogado, ele foi delegado, ele foi promotor e encerrou a carreira como juiz. Ou seja, ele detém o cinturão peso pesado de conhecimento jurídico. Uma pessoa que uma palestra dele você tem só que ouvir. Acabou. Está falando, você nem respira. Beleza? Não vai nem ao banheiro, porque realmente eu tive a oportunidade de assistir uma palestra do jurista Luiz Flávio Gomes. É o cinturão peso pesado. Bom, para esta corrente, que é a segunda corrente, o jogo do bicho, né, permanece na contravenção, mas sem aplicação prática. Houve uma revogação material, mantendo-se a forma. A terceira corrente, não existe costume abolicionista, enquanto não revogada por outra lei. A norma tem plena eficácia, baseada na LINDB, Lei de Introdução, né, às normas do direito brasileiro. Uma lei só é revogada por outra lei, e é essa corrente que é a doutrina majoritária, a doutrina mais larga aceita, tá? Todavia, claro, não tem unanimidade. Bom, qual a importância do costume? O costume tem um caráter também interpretativo, serve para aclarar o significado de uma palavra ou expressão. Exemplo prático, artigo 155, parágrafo 1º do Código Penal. Ou seja, durante o repouso noturno, dependerá do costume local onde vai ser, ainda mais no Brasil, que é um país continente, né? Não tem como se comparar a região sul com a região nordeste, né? No sul, até mesmo por causa da questão climática, cultural e climática, por exemplo, 9 horas da noite, um frio tremendo. Pô, vai ficar na rua fazendo o quê? Tá nem em casa, lareira ligada. Eu já tive a oportunidade de ir,
Se não ligar a lareira, meu amigo, um abraço. E aí o fogo vai acabando, tu vai chegando perto da lareira. E Nordeste? Pô, 9 horas da noite, com calorzão dentro de casa, tá todo mundo na rua. E por aí vai. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: durante o repouso noturno, depende do costume local, da comunidade local ali, daquela região. Não há dúvida que o repouso em uma cidade do interior difere do repouso em uma capital. Ou seja, como as pessoas dizem, né? No interior as pessoas vão dormir com as galinhas. 18 horas, 19, 20, 10 horas não dormindo. A cidade está para cá, 10 horas da noite. Não tem como comparar um grande centro, né? uma capital. Vamos ler então em loco o artigo 155, que diz o seguinte: Código Penal. Subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel. Isso que eu li agora é o preceito primário. Preceito secundário: pena, reclusão de 1 a 4 anos e multa. Parágrafo 1º. A pena aumenta-se de 1/3 se o crime é praticado durante o repouso noturno. Ok? Vamos falar agora dos tratados internacionais, tá? Bom, a Constituição da República Federativa do Brasil, no seu artigo 5º, parágrafo 3º, diz o seguinte: os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional, Câmara dos Deputados, Senado Federal, em 2 turnos, por 3/5 dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes a emendas constitucionais. Ok? Então, lei deve obedecer à Constituição e os tratados. Observação. Atenção. Olha só. IPC do que eu vou falar agora. Importante pra caramba. Olha só. Tratados são sujeitos ao controle de convencionalidade. Controle difuso, tá? E controle de constitucionalidade e controle de convencionalidade. Primeiro, a lei, Constituição Federal, pode ser difuso ou concentrado, o controle. E segundo, lei, tratados de direitos humanos, por exemplo, somente difuso. Ok? Beleza. Assim, no próximo encontro, eu vou falar sobre interpretação da lei penal. Esse começo do direito penal, ele é realmente tranquilo. É um começo tranquilo, você lê várias vezes mesmo essa introdução, não tem essa parte propedêutica introdutória, é muito tranquila. A situação vai ficar, porque é teórica mesmo, é bem teoria mesmo, bem teoria. Os assuntos vão ficando mais interessantes quando você vai falar sobre os tipos penais, né, os artigos, você tratar de cada artigo, você vai falar sobre teoria do crime, aí já é o que você vê na televisão e você pô, estudei isso hoje, tal, já tá. Aí, se você estudou de manhã, à noite você vai ver no jornal à noite, né? Se você estudou à noite, no outro dia de manhã, no jornal de meio-dia ali, você vai ver, pô, cara, acabei de estudar sobre assalto, furto, sequestro, já é um lance mais ativo. Essa parte propedêutica, essa parte introdutória, é teoria mesmo. Teoria, você tem que ler mesmo. Quanto ao modo, interpretação da lei, conceito, sujeito, quanto ao modo literal, teológico, histórico, ler doutrinariamente mesmo, pegar a doutrina e dar uma queimada mesmo. Quanto ao resultado, declarativas, teórica. Essa parte aqui é muito teórica mesmo, ok? Depois vamos falar sobre os princípios do direito penal, beleza? Então ficamos por aqui. O assunto foi fontes, beleza? No próximo segmento, no nosso próximo estudo, vamos falar sobre interpretação da lei penal. Também é um assunto tranquilo. E depois da interpretação, vamos falar sobre princípios.